problema que a gente tem ali é assim, o território não é da Guiana. Tá? O território que está ali da região de Essequibo é um território que internacionalmente é reconhecido como uma região em litígio desde 1966. Na realidade, desde 1899. Eu não conheço os tratados que o presidente citou ali, ele citou duas datas, 897 e 965. Eu desconheço esses tratados, de repente o presidente errou os dados, ou as datas, ou eu realmente não conheço esses dois tratados. Mas os dois tratados, os dois momentos chaves para entender essa questão, é uma conferência em 1899 e depois um tratado em 1966. Tá? A Conferência de 1899 ela vem exatamente para resolver os problemas das antigas colonizações. Como é que foi feita a independência na América Latina? Às vezes as pessoas não sabem. Isso aqui tudo era parte ou do Império Espanhol ou do Império Português. Quando os países começaram a se tornar independentes, vinha a questão, ok, qual é o nosso território nisso tudo? E aí se acordou de uma maneira mais ou menos consensual de que as independências os países seriam do exato tamanho que eram as antigas colônias espanholas. Né? E para isso havia um problema sério sobre diferenciação de fronteira entre Espanha e Inglaterra. Não era nem entre nós, países latino-americanos. Não era uma disputa entre Venezuela e Guiana, era uma disputa entre Espanha e França, Espanha e Inglaterra, diga-se de passagem. Na Conferência de 1899, que é feita lá nos Estados Unidos, para resolver o problema sobre o território venezuelano, impressionantemente não tem nenhum representante da Venezuela. A Venezuela não pôde mandar seus representantes e os norte-americanos nomearam 2 advogados americanos para defender os interesses venezuelanos. O problema é que depois que esses advogados morreram, depois que a conferência aconteceu, muito mais tarde os advogados morreram, e nos documentos desses advogados, ou seja, foi descoberto, os historiadores descobriram indícios de corrupção. Eles foram comprados efetivamente para não defenderem os interesses venezuelanos e defenderem os interesses ingleses em grande medida. A partir daí, a Venezuela denunciou toda aquela situação, ela já estava chateada de não ter participado de alguma coisa que está discutindo o seu próprio território, mas a partir dali ela discutiu todo o processo e essa confusão tornou a região da Guiana, essa região de Essequibo, uma região internacionalmente reconhecida como região em litígio. Isso vai até 1966, quando a Venezuela aceita um determinado traçado de fronteira, mas não abre mão da discussão sobre o território em litígio. Só que ali, Thalita, até ali não tinha mais nada, a não ser floresta naquela região e meia dúzia de gato pingado. Hoje, aquela região dá espaço para a exploração de petróleos na região em alto mar. E é por isso que se voltou, então, toda essa enorme discussão a respeito daí. Esse território é entendido pela Guiana como parte do seu território, tem cerca de 250 mil pessoas morando ali, e é entendido pela Venezuela como parte do território venezuelano que foi roubado em 1899. Então, não é uma discussão pequenininha, é uma grande discussão, mas o presidente tem razão. Tudo que a América Latina não precisa nesse momento é guerra. Está na hora do presidente dar um passo adiante e se colocar como mediador nesse processo. Né? Antigamente a gente tinha isso, eram chamados os reis, o Papa, pessoas assim para fazer mediação. Hoje em dia eu acho que essa mediação como forma arbitral, um grande juiz escolhido pelos dois casos, não tem mais espaço. Mas o presidente, com a sua força na América Latina, pode sim convidar o Maduro, pode sim convidar a Guiana e fazer um grande tribunal arbitral ali de consenso para chegar a uma situação. Eu, particularmente, acho que a melhor saída seria efetivamente que aquele território viesse a ser incorporado ao território venezuelano, mas que a Guiana tivesse direitos sobre o processo de exploração de petróleo, pelo menos um percentual naquelas áreas. Resolveria 2 problemas na América Latina. O primeiro, o problema da guerra, e o segundo, o problema dos embargos constantes que se fazem ao país da Venezuela. Porque se a Guiana tiver parte dos interesses ali, obviamente que ela não vai querer que a economia venezuelana fique, obviamente, embargada internacionalmente. Era uma forma da gente integrar um pouco mais a América Latina e resolver um problema que está ali. Até porque, se a Venezuela quiser botar o seu exército ali, a Guiana não tem como defender. E aí o grande medo do Brasil é que, numa situação dessa, os Estados Unidos use exatamente essa perspectiva para intervir e colocar suas tropas ali. E aí nós teríamos uma situação inaceitável, porque o Brasil, por exemplo, não aceitaria tropas e bases americanas tão próximas do seu território. Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandororta@gmail.com.